Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada através do Tales from the Loop, RPG da Free League, publicado aqui no Brasil pela editora Galápagos, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando trazer o que for mais importante, mais relevante, para dar uma ideia geral de qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Quem está chegando agora e quer saber tudo que a gente já comentou sobre esse jogo, é só seguir aqui a nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito do Tales from the Loop. E se você curtir e quiser acompanhar toda semana, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então olha só, pessoal, hoje a gente vai tratar aqui do capítulo 6 do livro, que chama Os Mistérios, olha só. Vou mostrar aqui o início, sempre com as artes belíssimas, tá? O que seriam os mistérios aqui no Tales from the Loop? Basicamente, uma versão muito resumida, os mistérios seriam o caso que eles estão investigando ali, a situação que vai ser o mote ali, a trama da sua história. Mas eu vou ler aqui o conceito, vamos dizer assim, né, oficial que está aqui no livro, se liga aí. Um mistério é um cenário onde a molecada joga. Como em um quadrinho ou um episódio de série de TV, o mistério tem personagens e uma trama para os jogadores desvendarem. Mas, diferentemente desses, um mistério não tem uma cadeia de eventos fechada, nem diz quais reviravoltas acontecem na história. E como ela termina, depende das escolhas que a molecada faz e, até certo ponto, da sorte. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Aqui nos mistérios, como em toda a campanha, de toda a sessão de RPG, você pode até saber mais ou menos como ela começa, mas você não vai saber exatamente como ela termina. Por mais que você tenha uma trama ali para conduzir uma história a ser contada, tem muita coisa que vai ser influenciada pelas ações dos personagens, ou pelas escolhas que eles fizerem ali, ou se eles forem bem-sucedidos ou não, né, em se livrar das enrascadas ou encontrar as pistas. Isso quer dizer que a história pode ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais longa, depende. Mas assim, basicamente, para a gente entender aqui, o mistério seria o caso a ser desvendado. Então isso pode ser resolvido, dependendo das condições ali, né, em uma única sessão, que a gente chama lá de one shot, né, ou uma campanha curta, 2, 3 sessões, 4, enfim. Mas assim, pra gente fixar, o primeiro conceito é esse. O mistério, ele é aquele caso específico a ser resolvido. Aquele episódio ali do Scooby-Doo que eles precisam descobrir quem é o fantasma. Basicamente é isso. Existe uma outra forma de jogar o Tales from the Loop, que ele chama aqui de paisagem de mistérios, tá? Mas a gente vai ter um capítulo específico para falar disso. Então ele só cita aqui que existe uma outra maneira da gente jogar, mas esse capítulo que a gente vai ver hoje vai estar dedicado exclusivamente à questão dos mistérios, ou seja, vai te dar todas as informações necessárias para você criar e conduzir um mistério, entender toda a estrutura, né, enfim. E detalhe, esse capítulo, ou melhor dizendo, deste ponto em diante, o livro é dedicado para quem vai exercer o papel de narrador ou narradora, beleza? Tem esse alerta aqui no livro. Então, só para relembrar, Tales from the Loop tem 12 capítulos. Então, a partir da metade do livro, basicamente, a partir do capítulo 6 em diante, já são aqueles capítulos, aquela parte do livro dedicada exclusivamente aos olhos de quem for exercer o papel de narrador. Então, iniciando aqui a nossa jornada através dos mistérios e suas características, uma coisa que o livro faz aqui logo de início é colocar um quadro de inspiração para os mistérios. Como é que você pode ter uma ideia do mistério? O que é um mistério? Para você ter um parâmetro aqui. Então, trocando em miúdos, qualquer coisa pode te inspirar a criar um mistério. Um filme que você viu, né, um quadrinho que você leu e tal. E ele dá aqui, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, ele coloca assim, olha, mistérios devem ter o mesmo tom de filmes e séries como E.T., Os Goonies, Stranger Things, Super 8 e Scooby-Doo, que eu vivo falando aqui, né? Então, basicamente é isso. Você precisa de algo a ser investigado, né? Mas essa inspiração, o que será investigado, pode vir de qualquer lugar, beleza? Seguindo adiante, ele começa a dar aqui o passo a passo, né? A estrutura para você criar ali, entender como é que surge um mistério. O primeiro passo que o livro indica que você faça é a verdade sobre o mistério. Você, narrador, narradora, que está criando, você precisa saber, no final das contas, qual é a resolução daquilo, ou o que originou aquele mistério. O livro dá 3 opções aqui, mas não são opções taxativas. Você pode pensar em outras, mas elas são tão abrangentes, vamos dizer assim, que eu acho que elas abarcam a maioria das situações clichê, sem nenhum problema, que a gente usa aqui para o Tales from the Loop. Então, olha só. Primeira possibilidade que ela coloca aqui. Mistérios de erro humano. São sobre a incapacidade das pessoas de gerenciar as coisas incríveis que elas criaram. E aí o livro traz exemplos. Então, por exemplo, aqui. Um cientista cria uma máquina do tempo sobre a qual perde o controle e é enviado para a Idade da Pedra. A fenda no tecido do tempo está aberta e criaturas podem entrar e sair. Seria um exemplo de mistério com essa característica. Outra, conflitos. São sobre tensão entre 2 ou mais partes que querem coisas opostas e estão dispostas a lutar para conseguir o que querem. Um robô está fugindo e seus donos querem pegá-lo. Criminosos usam tecnologia para roubar dos habitantes da cidade. E vários outros exemplos.
Terceira e última possibilidade que o livro dá aqui, travessura, é sobre outras crianças que criam problemas por diversão. Alguns adolescentes usam uma invenção para colar nas provas, por exemplo, e obviamente isso vai sair do controle, né? Enfim, um garotinho encontra uma fissura no chão que leva para um labirinto de túneis subterrâneos onde ele se perde. Então, tudo isso são possibilidades que podem levar à origem do seu mistério, à origem daquela situação ali que precisa ser investigada. Outro ponto importante que o livro destaca aqui sobre a questão dos mistérios, olha, é esse aqui, o mistério e a vida cotidiana. Eu comentei aqui, acho que nos primeiros vídeos da série, que um tema recorrente aqui no Tales from the Loop é justamente essa questão do tédio da vida cotidiana. Então isso também tem que estar misturado ali, de alguma forma, na questão do desenrolar da história. Então nem tudo, ou nem sempre, tudo vai estar ali focado na questão do mistério. É interessante que você tenha ali momentos também para reforçar essa questão da vida cotidiana, né? A vida da cotidiana dos personagens, de repente, interferindo na resolução do mistério, ou alguma coisa nesse sentido, beleza? O livro sugere, inclusive, olha, que você faça uma alternância, né, entre de repente dar um enfoque ali básico na vida cotidiana de alguns dos personagens, depois volta e traz alguma cena em relação ao mistério. Isso serve também, na minha opinião, para ir dando um ritmo para o jogo, né? Se você ficar ali sempre voltado no mistério, pode ser que ele acabe muito rápido e pode ser que os personagens não sejam tão bem aproveitados, porque cada cena que você vai fazer ali usando a vida cotidiana é uma oportunidade para o jogador, primeiro, interpretar o seu personagem, entender ele melhor, quais são as escolhas que ele pode fazer, e isso tudo vai contribuindo também para a diversão de todo mundo. Pelo menos é a minha opinião sobre o tema, beleza? Outra sugestão que o livro dá, olha, é a alternância entre cenas individuais e cenas em grupo, tá? Nem tudo você vai fazer o desenrolar da história com todos os personagens juntos ali. O ideal é que as coisas mais importantes, né, sejam definidas em conjunto, mas podem existir cenas, muito provavelmente ligadas à vida cotidiana dos personagens, que vão ser basicamente cenas individuais ou apenas com alguns dos personagens envolvidos. E aí você pode se perguntar, mas isso necessariamente tem que ser algo descolado do mistério? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como eu falei, de repente a vida cotidiana do personagem vai interferir no mistério de alguma forma, seja impedindo com que ele participe de alguma parte da investigação, porque ele está de castigo, por exemplo, ou pode ser que esse mistério, conforme ele vai avançando, comece a afetar a vida cotidiana do personagem. E aí você vai demonstrar isso através dessas cenas individuais ou alguma coisa nesse sentido. Vai depender muito do tipo de história que você está contando, do tipo de mistério que está sendo investigado e de como você gosta ali de conduzir a história. Aqui é importante para você até ter ideias para essas cenas individuais, de você utilizar as respostas que os personagens deram durante o processo de criação, que a gente comentou lá no vídeo específico. No final do processo todo, o narrador faz perguntas ali, justamente tentando conhecer melhor a história desses personagens, justamente para poder utilizar nesses momentos. Na sequência aqui do capítulo, o livro apresenta, olha, a visão geral do mistério. E aqui, em termos didáticos, vamos chamar assim, ele divide o mistério em 6 fases, o que é importante e é legal para o narrador, para ele conseguir se organizar e identificar mais ou menos o passo a passo do desenvolvimento do mistério. Eu vou ler aqui esse trechinho com essas fases e depois, na sequência, a gente comenta com um pouquinho mais de detalhes algumas delas, beleza? Então se liga aí. São 6 fases do mistério. Primeira, apresentando a molecada. Cada criança tem uma cena de sua vida cotidiana, ou com ou sem enrascada. Aqui, imagina aquela cena de abertura do filme, em que cada personagem é apresentado. Goonies é um exemplo muito bom disso, né? Porque o filme, basicamente, se eu me lembro bem, começa com uma pequena cena de cada um dos personagens ali fazendo alguma coisa trivial, tá? Enquanto o carro de polícia vai passando lá. Então, basicamente, é isso. Apresentar o elenco, vamos chamar assim, né? Segunda fase, apresentando o mistério. A molecada encontra ou descobre algo que começa a investigar. Aí tem aquela pista ali do tesouro e tal, alguma coisa assim, beleza? Terceira fase, desvendando o mistério. A molecada visita localizações, descobre pistas e resolve enrascadas, enquanto, ao mesmo tempo, precisa administrar a vida cotidiana, que é o que a gente acabou de falar aqui, né, beleza? Esse é o núcleo do mistério, onde se passa a maior parte das cenas. Ou seja, só pra gente entender aqui como se fosse o filme, né? Primeiro você apresenta o elenco, depois você apresenta ali o plot principal, ali a trama, e depois é o desenvolvimento, tudo que os personagens vão fazendo para conseguir alcançar o objetivo daquela história, seja ele qual for. Na sequência, a gente vai para a fase 4,
confronto. A molecada desvendou o mistério e agora deve tentar parar o que está acontecendo, geralmente em uma cena dramática na qual tudo está em jogo. Aqui é o clímax, né? É o confronto entre o seu elenco principal ali, os heróis versus os bandidos, né? Alguma coisa nesse sentido. Muito provavelmente, esse confronto, ou o momento imediatamente anterior, vai envolver aquela enrascada barra pesada que eu comentei, salvo engano, no vídeo anterior. Aquela parte onde todo mundo vai precisar fazer um plano para conseguir atingir o objetivo, né? A quinta fase é o desfecho. O mistério foi solucionado. E, mesmo que a molecada tenha tido sucesso, as vidas das personagens continuam em grande parte como eram antes. Cada criança ganha uma cena da vida cotidiana. Isso, acho que a gente comentou, acho que salvo engano, no primeiro vídeo aqui da série. O tédio, no final das contas, ele sempre vence. Você tem aquela aventura, tem aquele mistério, mas no final das contas a sua vida muda muito pouco. Ela continua basicamente como ela era antes do mistério, até que apareça a próxima investigação, né? E por fim, vai ter aqui a última fase, que é justamente a mudança. Mas se liga aí, os jogadores podem, se quiserem, mudar os problemas, os itens icônicos, os orgulhos e relacionamentos de suas crianças. A molecada ganha pontos de experiência que podem ser utilizados para aumentar níveis de perícias. Repara aqui que, muito embora tenha alguma mudança ali em coisas que são narrativas, né, o item icônico, os problemas e tudo mais, mas a vida da criança, de uma maneira geral, continua a mesma. Por isso que eu digo que o tédio sempre vence. Você muda o seu problema, mas você continua tendo problemas. Você muda os seus relacionamentos, mas nada que vai abalar o status quo da cidade ou a sua vida, entendeu? São pequenas mudanças ali pontuais que justamente vão demonstrar, de alguma maneira, a evolução, o crescimento do personagem. Mas a vida dele como um todo, num aspecto mais macro, continua tomada pelo tédio. Avançando aqui no livro, o capítulo ele vai seguir destrinchando um pouquinho melhor cada uma das fases, tá? Então ele vai dar um pouquinho mais de informação sobre cada uma delas, vai dando aqui alguns exemplos e tal, mas eu queria destacar só alguns pontos aqui dessa parte. Porque assim, a gente já viu uma ideia geral, né, dos mistérios que eu acabei de ler para vocês, mas algumas delas têm informações adicionais que eu acho interessante de comentar aqui. A primeira delas é a fase 3, do Desvendando o Mistério, né? Já que ela é a maior fase, já que é onde os personagens vão passar a maior parte do tempo, tem algumas coisas aqui que eu acho importantes que são de destacar. Então o livro sugere que você faça, por exemplo, um mapa, né, das localizações que são importantes e tal, para a galera se orientar o que eles vão visitar e em que ordem. As localizações é o segundo ponto que essa fase destaca, que é justamente onde é importante que o grupo vá, que a molecada vá, para encontrar informações sobre aquele mistério, né? Encontrar as famosas pistas, tá? Então, esses 3 pontos são cruciais nessa fase 3 do desenvolvimento. O mapa para o pessoal se orientar, as localizações que são importantes para aquele mistério e as pistas que vão ser encontradas. Porque é através dessas pistas que você vai conseguir avançar para a próxima fase, para a fase 4. O livro ele até coloca aqui, olha, algumas orientações, uma sequência típica, assim, para você ter uma ideia da investigação. Olha só, ele vai dar esse exemplo aqui, mas aqui em cima ele vai dar diversas outras configurações. Então, só rapidinho aqui, você pode ter que seguir uma ordem lógica, pista atrás de pista, para você conseguir chegar no confronto. Tem outras configurações que não, você precisa de uma só, e de 2 você já pode partir direto para o confronto, né? Aqui, qualquer pista que você encontre, ela pode levar tanto para outra pista, quanto direto para o confronto já. Então, isso aí é só para você ver que existem diversas possibilidades de você organizar um mistério. A mais simples, a mais padrão, vamos dizer assim, é essa, que você vai pista 1, 2, 3 e confronto. É até uma sugestão que o livro dá, pelo menos inicialmente, que você pense nessa situação. 3 pistas, confronto. Com o tempo, quando você pegar mais prática, você pode aí criar mistérios mais complexos que precisem de mais pistas ou mais localizações para serem desvendados. Mas, de início, o livro sugere que você comece dessa forma. 3 pistas, 3 localizações, e aí você pode partir para o confronto. Ainda aqui na fase 3, o livro traz também um conjunto de ferramentas aqui para o narrador utilizar na fase 3. Então, olha só, o que o livro sugere aqui? Ele começa com essa questão aqui, com essa ferramenta que ele chama de golpe de sorte. O que é isso? Para quem já está mais familiarizado com a questão do RPG, é a famosa ajuda do mestre. Trocando em miúdos, é assim, mesmo que o pessoal falhe em todos os testes, não consiga ali encontrar as pistas, você pode colocar, dar de presente para eles uma informação valiosíssima, um acaso, né? Isso a gente vê também em filmes, em séries, isso todo e qualquer clichê que você identificar em filmes e séries dos anos 80, de crianças e adolescentes, com certeza pode aplicar aqui sem medo que vai funcionar. A ideia é essa mesma. Tem um golpe de sorte, alguma coisa acontece, cai uma coisa na frente da pessoa lá e ela descobre ali algo que é crucial para desvendar um mistério. Isso aqui, trocando em miúdos, seria o golpe de sorte. Enigmas e charadas é outra ferramenta que o livro sugere, mas aqui é importante frisar um detalhe. Em tese, se você está usando aqui enigmas e charadas, é para os jogadores decifrarem. Não é para os personagens jogarem uma perícia lá e terem aquela resposta. Não, isso aí é se você quiser, né, tiver
esse trabalho extra ou encontrar alguma charada interessante, passe para que os jogadores resolvam, não os personagens simplesmente jogando dados, beleza? Dependendo do mistério que você cria, você pode precisar de mapas adicionais. Se você fez um mapa, por exemplo, da cidade, você tem que ir no ferro velho, na escola e não sei aonde, na biblioteca. Você pode querer fazer mais mapas, né? Destrinchar, de repente, um mapa dentro da biblioteca, destrinchar ali o pátio do ferro velho, como é que é. Isso aí pode ser interessante também. E uma outra coisa que o livro fala é a sequência. A sequência é o seguinte... O mistério ele vai se desenvolvendo mesmo que a molecada não consiga decifrá-lo. Então, assim... Pode, com o passar do tempo, ir acontecendo alguns eventos que vão simbolizar para a galera justamente isso, que eles estão atrasados na investigação, alguma coisa assim, ou que eles não estão conseguindo impedir as coisas de acontecerem. Basicamente isso é a sequência. O mundo vai avançando, mesmo que os personagens não consigam manter aquele mesmo ritmo, vamos chamar assim, né? E tem a sequência de retribuição, que aqui é o seguinte, é quando os antagonistas ou os vilões começam a tentar impedir a molecada de avançar, né? Fazem alguma armadilha, fazem alguma enrascada para eles e tal, então é isso. É o mistério, vamos chamar assim, brigando de volta ali com os adolescentes. Isso também é uma ferramenta que pode ser interessante de usar, tá? Aqui são só ferramentas, não quer dizer que você precisa usar todas elas, são só ideias de coisas interessantes que o livro coloca aqui, beleza? Você escolhe o que você achar melhor. E para finalizar, a gente vai ter aqui a virada. A virada é justamente quando se encerra essa fase 3, né, de investigação, e você vai avançar para a fase 4. É quando a verdade se descortina, vamos dizer assim, e o confronto está claro ali, o que precisa ser feito para deter aquela ameaça já está completamente desvendado pela molecada. Seguindo adiante, o livro vai comentar um pouquinho mais sobre as outras fases, né? Mas o próximo ponto que eu queria destacar com vocês é esse aqui, a questão dos pontos de experiência, tá? Como é que vai funcionar? Sendo bem direto, no final do mistério, ali no final da sessão, você vai fazer 5 perguntas para os adolescentes, para a molecada. Cada pergunta que eles responderem sim, significa que eles ganham 1 ponto de experiência, tá? Quais são essas perguntas? Participou da sessão? Sim, isso aí é um ponto automático, vamos dizer, né? 2. Se meteu em enrascada por causa do seu problema ou dos seus relacionamentos? Ganha mais 1 ponto se tiver acontecido. 3. Você usou ou teve dilemas com seu orgulho? 4. Você se arriscou pelo resto da molecada? 5. Você aprendeu algo novo? O quê? Então, cada pergunta que você responder sim, você ganha 1 ponto de experiência. Ou seja, você pode ganhar até 5 pontos de experiência por sessão. Só que rapidinho, para você comprar 1 ponto de perícia, você precisa justamente gastar 5 pontos de experiência. Lembrando aqui o que a gente já comentou em vídeos anteriores, o limite máximo de pontos em cada perícia é 5, beleza? Seguindo adiante, para a gente já encaminhar aqui para o final desse vídeo, o último ponto que eu queria destacar com mais detalhes para vocês é esse aqui, olha, estabelecendo o clima, bem aqui. Aqui ele vai dizer quais são os pontos importantes para você não esquecer, para criar uma ambientação que seja interessante e condizente, né, com a proposta de jogo aqui do Tales from the Loop. E os pontos que ele destaca vão ser a nostalgia, né, claro, a vida cotidiana, olha, entediante e monótona. Então isso sempre tem que estar presente. E as máquinas, essa tecnologia estranha, bizarra, esquisita, meio retrô, né, aquele retrofuturismo dos anos 80, também tem que estar presente. As máquinas fazem parte do dia a dia, mesmo que a molecada não tenha um acesso direto a elas. Isso faz parte do cotidiano, beleza? Daqui pra frente, o capítulo continua, até por várias páginas, mas aí ele vai basicamente servir como uma orientação para a questão dos inimigos, né? Então ele vai falar aqui dos personagens não narradores, né? Dos personagens não jogadores, perdão. Ele vai te dar umas ideias aqui de você fazer mapas mentais para acompanhar o desenvolvimento aqui do jogo e tal, mas aqui tá bem claro, tá bem explicativo, né? E vai ter aqui também algumas, entre aspas aqui, como se fosse um bestiário, né? Vai mostrar aqui algumas máquinas, algumas criaturas que você pode utilizar no seu jogo, né? Dando algumas informações bem básicas mesmo. Você tem muito espaço para criação aqui, né? Olha só, de como você vai utilizar também. Então aqui ele só dá uma ideia geral de possibilidades de máquinas e basicamente dinossauros, né? Que você pode utilizar, inserir aqui nas suas histórias de Tales from the Loop. Então é isso, galera. Fechamos mais um capítulo aqui do Tales from the Loop. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.